Abra sua Bíblia, por favor, Êxodo capítulo 6. Eu não sei vocês, mas eu estou amando Êxodo. Como eu sou uma pessoa mais do Novo Testamento, quando me debruço mais assim no Antigo, eu gosto demais. E tem sido muito bom ler, estudar, meditar mais no Antigo Testamento e no livro de Êxodo especificamente. Êxodo 6, de 1 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro da terra das cargas do Egito, de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó, e não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias: os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmim. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Issá, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são estas as famílias de Levi, as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Issá, Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Elcana e Abiasaf, são estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Som. Estão me ouvindo?
Tá, porque eu não estou. Domingo passado nós terminamos de uma maneira muito ruim. Moisés ele estava chateado, reclamando com Deus, com tudo que havia acontecido. Faraó não só não livrou o povo, como oprimiu o povo com mais trabalhos pesados, e os capatazes dos filhos de Israel também foram açoitados. Como meu pai falava, além da queda coice, né, o povo não é liberto e ainda por cima apanha mais do que já estava apanhando. E como eles mesmos testemunharam para Moisés, nos tornamos odiosos aos olhos de Faraó. Eles culparam Faraó por aquilo que havia acontecido com eles, mas Moisés, em oração a Deus, havia entendido que tudo o que havia acontecido estava assim debaixo dos decretos de Deus. Ele vai dizer: ó Senhor, por que afligiste este povo? Moisés dá a entender para nós aqui que as dificuldades enfrentadas, né, que Deus talvez não sabia o que estava fazendo. E o protesto, irmãos, de Moisés aqui, ele não é um protesto isento de pecado, de jeito nenhum. Moisés ele é culpado por insatisfação, por se queixar dos caminhos de Deus. Além disso, ele é culpado também de incredulidade por não confiar que Deus iria cumprir as suas promessas. Ele é culpado também por impaciência, por não esperar Deus agir no seu tempo e também do seu modo. Moisés também pecou por se rebelar contra Deus e quase acusou o Senhor de ter mais prazer no sofrimento do povo do que na sua libertação. Olha o que o Senhor fez. Porque o Senhor afligiu esse povo. O Senhor não libertou o povo coisa nenhuma. E quando Deus novamente aparece a ele agora e diz: agora eu vou mostrar o meu poder, e ele fala tudo o que iria fazer, Moisés no final diz: olha, nem o povo me ouviu, além disso o Senhor não livrou, eu não sei falar direito, e se o povo não me ouve, Faraó também não vai me ouvir. Moisés ele está chateado, mas a gente já viu também no domingo passado que apesar de toda a sua chateação, revolta, angústia, frustração, Moisés tem virtudes aqui. Ele está preocupado com o povo e ele coloca a sua causa também diante de Deus em oração. Agora, no início do capítulo 6, Deus responde que iria agir. Ele agiria contra uma pessoa, Faraó, agiria também de uma maneira extraordinária por mão poderosa, e ele colheria o resultado magnífico. Faraó não só iria deixar o povo ir, mas ele os lançaria fora da sua terra. A ideia é: saiam daqui, urgente, eu não quero mais ver vocês. E a gente vê que é exatamente isso que acontece no final, quando o filho de Faraó ele é morto. Deus mata o primogênito de Faraó. Se ele estava afligindo o primogênito de Deus, como Deus chama Israel, então Deus iria ferir também o primogênito de Faraó, mostrando que de fato ele é o Senhor sobre tudo, inclusive sobre as divindades do Egito, como o Faraó e o filho de Faraó eram considerados por aquela nação. Quando as coisas não acontecem do jeito que você espera, como é que você age? Quando no caminho da obediência a Deus você enfrenta desafios, qual é a sua reação? Você espera em Deus ou você é alguém que murmura? As lembranças das frustrações do passado impedem você de experimentar as bênçãos de Deus no presente e ter também esperança em relação ao futuro. No nosso texto, meus irmãos, nós veremos que o Senhor Deus é Deus que possui o controle da história nas suas mãos, que honra a sua aliança com o seu povo e que nos ensina por meio da história da redenção. A gente vê no nosso texto que o Senhor Deus é um Deus soberano. O versículo 1, Deus é quem estabelece o tempo, o modo e também o resultado. Ele diz: agora eu vou manifestar o meu poder. Agora eu vou libertar o povo. E a forma como eu farei isso é com mão poderosa. Faraó vai ver a minha mão agindo. O meu poder vai se manifestar e vai ser agora. E o resultado, eu garanto o resultado. Ele não só deixará o povo ir, mas ele vai lançar fora o povo da sua terra. Moisés, ele tem muitas queixas e pouca confiança. E o povo tem muita queixa contra Moisés e também pouca confiança. Tanto o líder como o povo esperam que Deus cumpra a sua promessa do jeito deles e não do jeito de Deus. E eles então se frustram
por não conhecerem a Deus e não confiarem nele. O povo não dá ouvidos às palavras de Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura escravidão. Em outras palavras, o povo estava sem força de espírito, completamente abatido, se vendo predestinados a continuar no estado miserável em que eles se encontravam. Moisés também, o líder que Deus chamou para libertar esse povo, estava abatido, abalado, frustrado com tudo aquilo que havia acontecido no passado e o que estava também acontecendo no presente. Estava recebendo a murmuração das pessoas, afinal de contas o povo estava sofrendo mais por causa de uma ação dele, e os capatazes do povo, além de todo o sofrimento que já estavam passando, ainda foram açoitados. E isso tudo por causa de uma ação de obediência de Moisés ao Senhor. Faraó não ouviu e ainda castigou o povo, e o próprio povo agora não estava dando crédito para ele. Ele diz para Deus: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois me ouvirá também Faraó, e eu não sei falar bem. Vale considerar algumas coisas aqui, irmãos. O que parecia errado aos olhos de Moisés estava correto aos olhos de Deus. Ele é mais sábio do que nós e faz tudo de modo perfeito. Às vezes Deus promete coisas para a gente e nós vamos obedecer ao Senhor. E nem sempre, no caminho da obediência, a gente vai colher o resultado no tempo, na hora que a gente quer e da forma que a gente quer. Às vezes, Deus parece demorado em agir, mas Ele tem um tempo nas mãos dele. Ele é muito mais sábio do que você. Os caminhos dele são muito melhores do que os teus caminhos e você precisa aprender a confiar nisso. Outra consideração que devemos fazer aqui é o que parecia fora de controle de Moisés, estava totalmente debaixo do controle absoluto de Deus. Se Deus é soberano, então podemos ter certeza de que quando as dificuldades aparecerem, Ele continuará no controle. Deus me mandou para cá para libertar o povo. Ele me mandou ir até Faraó e disse para tirar. O resultado está nas mãos de Deus, não está nas minhas mãos. O que vai acontecer como consequência da minha obediência está nas mãos de Deus, não está nas minhas mãos. Deus nos chama para pregar e nem sempre aquilo que eu faço, aquilo que nós fazemos, vai ter o resultado que nós esperamos. Pedro prega, 3.000 se converte. Jesus prega e é crucificado. Jonas, um profeta fujão, rebelde, como vimos aqui no aniversário da igreja, prega de forma mal-humorada, querendo que o povo morra, e 120.000 pessoas se convertem. Meus queridos, deixa eu falar, a história está debaixo do controle de Deus. Nós precisamos aprender a descansar debaixo da soberania do Senhor. Está passando dificuldade na sua vida, deixa eu te falar, Ele continua no controle. Tem tempestade, o mar está revolto, descansa. Do alto do monte, Jesus viu os seus discípulos sendo açoitados pelas tempestades. Eles estavam em pecado? Estavam não. Jesus impeliu eles a entrar no barco e passar para outra margem. Eles estavam obedecendo ao Senhor. Então deveria ter dado tudo certo, pastor. Não. Não estava dando certo. O vento era contrário, mas estava em obediência e Jesus estava vendo. E sabe o que Jesus fez? Foi ao encontro deles andando sobre as águas. Ele agiu de uma forma que os discípulos não esperavam que ele agisse. E ao invés de acalmar a tempestade, o que é que ele fez? Pedro, vem. E Pedro foi andando para Jesus, andando sobre as águas, no meio da tempestade. Às vezes a gente acha que Deus é poderoso somente para acalmar o mar, quando na verdade Deus muitas vezes quer que a gente olhe para Ele e caminhe na direção dEle, no meio da tempestade. E quando Ele entra no barco, a tempestade passa, mostrando que Ele teria controle absoluto e poderia ter acalmado essa tempestade assim há muito tempo. Mas Ele tem o jeito dEle. Ele tem o controle dele. Olhe para Jesus pelos olhos da fé, andando sobre a tempestade, soberano sobre aquilo que te aflige. Outra consideração: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes Deus permite que passemos por provações para nos ensinar a paciência. Às vezes o plano de Deus precisa de muito tempo para se concretizar. Ele estava agindo dentro do tempo, no nosso caráter e na melhor maneira, também para manifestar a sua glória. Não posso pregar com muita emoção hoje, não. Deus poderia ter matado Faraó. Moisés poderia chegar: oi Faraó, tudo bem? Sou Moisés, tu vai morrer. Morra. Morreu, acabou. Pronto, vamos sair, povo. Não,
Deus não age assim não, ele tem um jeito dele de agir. Tem o tempo dele, calma, espera o tempo. A musiquinha da Arca de Noé, se lembra lá? Temos que aprender a esperar. É isso aí. Imagina ficar lá no meio da arca, naquela tempestade, todo cocô de animal, com o bicho fedendo. Rapaz, é assim. Tem que esperar. Um dia vai sair da arca, mas até sair da arca tem que lidar com cheiro e cocô de xixi, de tudo que não presta lá dentro. É isso aí. É desse jeito. Deus tem um tempo nas mãos. Outra consideração: nem tudo o que dá errado no momento é a manifestação clara de que aquilo não é da vontade de Deus. Está vendo? Isso aqui não é para mim não. Eu vim aqui, fiz o que Deus mandou, e ao invés do povo sair, de Faraó me ouvir e libertar o povo, veio foi chicote nas costas do povo e mais opressão. Se fosse da vontade de Deus, isso não acontecia. Vamos parar com essa besteira? Às vezes a gente começa a tomar decisões no caminho de obediência ao Senhor, a gente encontra dificuldade e diz, está vendo? Não é de Deus não. Não é de Deus não. Não é bem assim não, irmão. Está vendo? Eu te disse que a gente não devia ter vindo. Se fosse da vontade de Deus, tudo daria certo, esse pneu não tinha furado essa hora da noite. Tu tenta fazer a vontade de Deus, o negócio dá certo. Olha, eu acho que não é de Deus não, porque se fosse... Cuidado, não é bem assim não. Tá? Não é assim não. Se Deus te manda fazer uma coisa, faça. Obedeça a sua palavra. Se não for da vontade dele, ou ele também vai mostrar o outro caminho. Como fez com Paulo, com os missionários, assim faz conosco também. Segunda verdade, o Deus do nosso texto, ele não é somente o Deus soberano, o Senhor Deus é Deus fiel. Quando nós olhamos para o versículo 2 a 5, a gente lê o seguinte: falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam. E me lembrei da minha aliança. Deus, ele se manifesta aqui como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele se manifesta como o Senhor e como um Deus que estabeleceu uma aliança com eles. Por 2 vezes, Deus, ele lembra da sua aliança com Israel. E quando Deus repete alguma coisa, é importante ouvirmos aquilo que ele tem para nos dizer. Parte da nossa vida, meus irmãos, é exatamente sermos lembrados daquilo que nós já sabemos, para que possamos aplicar verdades de Deus a cada situação da nossa vida. Quem aqui não precisa mais ouvir sobre o Sermão do Monte, sobre amor, sobre perdão? A maioria dos gabinetes que a gente tem, eu não sei se com os pastores é assim, são pessoas que chegam na nossa frente, que relatam problemas e elas mesmas já sabem a solução. Elas já sabem o caminho, mas elas precisam ouvir. De novo, verdades antigas do Evangelho para colocar em prática na vida delas. Ele se revela como o Senhor e diz que por esse nome ele ainda não havia sido conhecido. Mas isso aqui é estranho. Sabe por que é estranho? Porque o nome Senhor, ele aparece pelo menos 100 vezes no livro de Gênesis. Em Gênesis 4:26 diz que quando Enos nasceu, se começou a invocar o nome do Senhor. Em Gênesis 15:2, Abraão se dirige a Deus como Senhor Deus. Então, como explicar isso? Como é que Deus está dizendo que os patriarcas não conheceram como Senhor, mas como Deus Todo-Poderoso, e que agora ele estava se dando a conhecer como Senhor? A explicação ela pode ser 2 aqui. Tá? A primeira é que pode se tratar de um anacronismo. Já que foi Moisés que escreveu Gênesis, ele simplesmente pode ter usado um nome posterior de Deus para contar uma história anterior. Isso pode ter acontecido. Ou, a melhor alternativa, é o fato dos patriarcas não compreenderem completamente o significado correto do nome de Deus. A diferença entre conhecer o nome e conhecer a pessoa em si. O que Deus disse a Moisés foi isso: pelo meu nome, Senhor Yahvé, não me fiz conhecido a eles. Isso não quer dizer que eles não tinham ouvido sobre o nome de Deus, porque uma coisa é saber que ele é o Senhor, outra coisa é ele demonstrar o seu senhorio. Os patriarcas conheciam as promessas do Senhor, mas os descendentes deles iriam ver o cumprimento dessas promessas.
Os patriarcas falaram sobre a libertação, mas Moisés e os seus descendentes iriam ver a libertação. Eu gosto de Hayek, que diz que a razão pela qual a geração do Êxodo veio a ver seu grande poder salvador era que Deus se lembrou da sua aliança, sua promessa inquebrável da salvação. Deus nunca se esqueceu de que ele prometera fazer de Abraão uma nação poderosa e dar-lhe uma terra que ele pudesse chamar de sua. Assim, quando os descendentes de Abraão eram escravos no Egito, Deus lembrou-se de que ele havia prometido levá-los para Canaã, e ele fez tudo isso por amor. Deus promete e ele cumpre. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele nunca vai deixar de cumprir uma aliança que ele fez, uma promessa que ele fez. Nunca. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é mentir. Não pode. Se ele quebrar uma aliança, uma palavra, todo o restante cai por terra. Se Deus mente, saiamos daqui. Nunca mais olhemos para as Escrituras e vamos viver a nossa vida. Porque esse Deus não é digno de adoração. Agora, se ele promete, e ele, com mão levantada, jura por si mesmo que cumprirá cada uma das suas palavras, então eu posso me apoiar seguro no caráter de Deus. E saber que por mais difícil que esteja sendo o meu presente, eu posso confiar plenamente a minha vida no futuro que Deus tem para mim. Existe um Deus fiel e soberano que honra a sua palavra. Ele honra a sua palavra. Então se apegue às suas promessas, se apegue às suas alianças. Não seja aquele crente de caixinha de promessa, leia tudo. Mas não se esqueça das promessas. Não se esqueça das alianças. Não se esqueça que existe um Deus fiel que olha por você, que ama você, que chama você de seu filho, que diz que estaria presente contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu me lembro quando ainda recém-convertido, eu cheguei para um missionário e disse: tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou sentindo a presença de Deus comigo. Ele disse: tem alguma coisa errada mesmo, porque Ele não só está com você, mas está em você. E nunca vai sair de você. E aí eu pude me apoiar nessa promessa, nessa verdade bíblica, e falar: peraí, não é o que eu sinto que determina o que é a verdade, é o que Deus disse que é a verdade, que é a verdade. Se Ele disse que está comigo e que está em mim, então isso é uma verdade, eu posso me apoiar nela. Então amanhã, Viviu, é terça, quando você estiver na cirurgia, não se esqueça, existe um Deus que está não só com você, mas em você. Ele controla a nossa vida. Ele é o Senhor da nossa história. Se apegue às promessas. O Deus aqui do nosso texto não é só o Deus que é soberano, não é só o Deus que é fiel, é o Deus da salvação. Olha o versículo 6 a 27. É muito texto. Não vamos ler tudo de novo, porque não tem tempo, tá? Mas o Senhor que nos chama a confiarmos nele é o Deus da salvação. A Deus pertence a nossa salvação. E uma das razões pelas quais a entrega dos problemas ao Senhor é uma ajuda tão grande, é que Ele realmente pode fazer alguma coisa em relação aos nossos problemas. Ele age na salvação do povo. No nosso texto nós encontramos Deus falando que agiria 7 vezes. 7 vezes Deus aparece aqui dizendo que vai agir. Do versículo 6, se eu não me engano, até o versículo 13. Tá? E o que é maravilhoso é que essas 7 vezes em que Deus aparece agindo, na verdade apontam para 4 ações salvíficas de Deus em favor do seu povo. A gente vê aqui ações de libertação. Olha o versículo 6. Os 2 primeiros, eu farei, eu agirei, falam da libertação. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão. No nível mais básico, é isso que salvação significa. Ser liberto da escravidão ou então do cativeiro. Aquilo que os israelitas mais precisavam
era serem resgatados da escravidão. E quando Deus disse, eu sou o Senhor, Ele estava prometendo ser o libertador deles. Deus age trazendo salvação no aspecto de libertação. Ele nos liberta da escravidão. Ele nos liberta do cativeiro, nos liberta da opressão. Além disso, ações também de redenção. Versículo 6, a parte B. A segunda promessa, que seria o terceiro, eu farei, o eu agirei, é a redenção ou resgate. Olha o que diz aqui, vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Redenção é um termo financeiro. No mercado de antiguidade, ele era usado para descrever a libertação de um escravo por meio do pagamento de um resgate. No entanto, no caso de Êxodo, os egípcios foram aqueles que acabaram pagando o preço. Israel ele foi redimido com grandes manifestações de julgamento, de justiça. Deus redimiu o seu povo por meio do julgamento. E o próprio Deus foi o Redentor que libertou o seu povo com o braço estendido. É muito bom saber que também por meio de Jesus, não só somos libertos do cativeiro do pecado, da escravidão do pecado, mas também por meio do seu sangue, Ele pagou o preço da nossa redenção. Fomos comprados por um alto preço. Não somos de nós mesmos, pertencemos ao Senhor. Aqui nós temos a terceira ação também de salvação, que é ações de adoção. Hayken diz que nos tempos bíblicos a redenção sempre foi o direito de um parente próximo. Deus era elegível para remir os israelitas por causa do seu parentesco com eles. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Olha o versículo 7, a parte A. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. E nesse caso, a palavra tomar significa adotar. Por isso, irmãos, o quarto e o quinto, eu farei ou eu agirei, contém essa promessa de adoção. E essa promessa de família é o cerne da aliança com o qual Deus nos leva para si mesmo, para sermos o seu povo e Ele também ser o nosso Deus. Ele não apenas nos liberta, paga o preço da nossa redenção e diz, eu não tenho nada a ver contigo, de jeito nenhum. Ele chama para si e diz, tomar-vos-ei por meu povo. Adotarei vocês para mim. Vocês são o meu primogênito. Fantástico. Deus nos chama para sermos dele e termos aliança com ele, fazermos parte da família dele. Quarta ação de salvação é ações de possessão. Versículo 8, seriam os dois últimos eu farei, que dizem respeito ao que poderíamos chamar de a promessa de possessão. Olha o versículo 8, eu vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, vos-la darei como possessão. Então, meus irmãos, sem nos perdermos aqui em detalhes, o importante é nos lembrarmos que a salvação pertence ao nosso Deus. E do início ao fim, no livro de Êxodo, é Deus quem está operando essa linda salvação. Ainda hoje, Ele vê a aflição, ouve a oração do seu povo aflito e age a fim de salvá-lo. Agora, depois de tudo que Deus falou, o que é que aconteceu? Moisés se animou, o povo revigorou a força? Não. O abatimento de espírito os impediram de desfrutar da alegria e da esperança que se encontram na palavra de Deus. As frustrações do passado, as dores do presente estavam impedindo eles de desfrutar das bênçãos do Senhor e colocar sua esperança na futura libertação. Nós vemos o povo rejeitando a palavra de Moisés, que no final era a palavra do próprio Deus, e o próprio Moisés novamente dizendo a Deus que Faraó não iria ouvi-lo e que seria melhor outro porque ele não sabe falar. Eu fico impressionado, sabe com o quê? É com a paciência de Deus. Deus é muito paciente com o seu povo. Muito paciente com o seu povo. Um povo infiel, um povo incrédulo. Ele tem um plano de salvação e ele vai realizar o seu plano de salvação. Ele iria usar Moisés e por mais difícil que fosse para Moisés obedecer,
ele teria que obedecer. Eu gosto muito do comentário que narra a situação que aconteceu também com Calvino. Calvino também relutou para voltar para Genebra. Ele foi chamado para pregar em Genebra pela primeira vez em 1536, e durante os primeiros anos do seu ministério ocorreram conflitos políticos, teológicos, que depois de certo tempo o obrigaram a sair da cidade. E durante vários anos, Calvino então viveu em Estrasburgo, onde desfrutou alguns anos ali mais felizes e produtivos na sua vida, mas então Deus repetiu o seu chamado. Em 1540, os líderes de Genebra foram até Calvino e imploraram para que ele retornasse para o seu ministério de púlpito. Da sua parte, ele disse: sempre que me lembro da desgraça da minha vida naquela cidade, como minha alma poderia não estremecer diante de qualquer proposta para retornar? Ele também comentou: antes preferiria submeter-me 100 vezes à morte do que a essa cruz na qual tive que perecer diariamente mais de 1000 vezes. Mas Calvino estava disposto a tomar sobre si a sua cruz e finalmente declarou: estou preparado para seguir inteiramente o chamado do Senhor, assim que Ele o deixar claro para mim. E finalmente Deus deixou claro o chamado para ele quando respondeu ao chamado. O Register de Genebra, de 13 de setembro de 1541, documenta sua chegada nessa cidade para servir a Cristo como ministro do Evangelho. Às vezes a gente serve ao Senhor numa determinada área e ali a gente encontra muito sofrimento. Talvez você, por exemplo, é líder de um ministério da igreja, ou está servindo no ministério dentro da igreja, aquilo que você esperava que seria o céu, não está sendo tão bom assim. Está tendo dificuldade, luta, e às vezes sua vontade é simplesmente abandonar, sair, ou quando chamado de volta para retornar àquele lugar que não foi boa a sua experiência, você quer simplesmente dizer: não vou mais participar. Eu já participei desse ministério, já fiz aquilo outro, e ao invés de alegria você encontrou sofrimento. Ao invés de bênção, parece que o que veio foi maldição, e a sua vontade é: quero me manter distante. Quando Deus, na verdade, diz: agora tu volta de novo. Vai lá, fala de novo a Faraó. Vai lá, fala aos filhos de Israel. Ah, não vão me ouvir, eu não sei falar. O Senhor disse que ia libertar e não libertou. Como é que eu sei que dessa vez vai? Não sabe. Mas se Ele está mandando fazer, faz. Porque o que importa é fazer o que Deus manda fazer. E a gente precisa entender que nem sempre obedecendo a Deus a gente vai encontrar caminhos fáceis. Mas é sempre melhor obedecer. É sempre melhor fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Não podemos retroceder, irmãos, de forma nenhuma. O que é que Deus está chamando você para fazer ou continuar fazendo? Você pode estar tendo algum problema, pode estar desanimado, pode estar tendo dúvidas se conseguirá fazê-lo, mas lembre-se de quem você serve. Você serve ao Senhor. Ele está dizendo: eu sou o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Então deixa eu te falar, você não tem escolha. A escolha do servo é obedecer. É isso. Obedeça ao Senhor e faça aquilo que Ele manda você fazer. Mas agora vem a parte estranha do texto. Vocês se ligaram na parte estranha do texto, né? Tem parte no texto, na Bíblia, que você fala: por que está aqui esse troço? Quando na nossa leitura a gente vai lendo e fala: vou pular, né? Os versículos de 13 a 27 poderiam estar fora do nosso texto, certo? Errado. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Toda ela. E útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, também para a educação na justiça. Toda palavra, cada letra, cada sílaba, cada letra, cada tiozinho, cada pontinho da Bíblia está ali porque Deus mandou estar. É inspirado por Deus e tem, sem dúvida alguma, algo a nos ensinar, algo de importante também no plano de redenção do Senhor. Quer ver uma coisa? A genealogia, por exemplo, de Gênesis, de Êxodo 6, nos ensina que os filhos de Israel ficaram 400 anos no Egito. E a gente só sabe disso porque a idade de Levi e dos seus filhos são informadas para a gente. Isso nos ajuda a ter essa compreensão. Ficaram 400 anos aqui. As genealogias bíblicas mostram a importância também da individualidade identificada. Deus não tem apenas um plano para a salvação de um povo, mas Ele tem também um relacionamento pessoal e íntimo com cada indivíduo da sua família. Agora, o que é que essa genealogia está fazendo aqui? Ela parece interromper o fluxo da narrativa. Algo a se observar aqui é a seletividade também
dessa genealogia. Êxodo começou com uma lista completa dos filhos de Jacó e as tribos de Israel. A gente viu isso, Êxodo 1, de 1 a 5. Aqui no capítulo 6, apenas 3 dos pais fundadores são mencionados: Rúben, Simeão e também Levi. E desses 3, é Levi quem recebe quase toda a atenção nessa genealogia. Rúben e Simeão recebem um versículo, cada um, versículo 14 e 15, mas o texto dedica 10 versículos aos filhos e netos também de Levi. O texto diz que Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. A genealogia menciona cada um desses homens juntamente com os nomes dos seus filhos. A linhagem de Coate, porém, recebeu uma atenção especial. A genealogia não só menciona seus filhos, Anrão, Issá, Hebron e Uziel, mas apresenta também uma lista dos filhos destes. Em outras palavras, entre todos os bisnetos de Levi, a genealogia se interessa apenas pelos netos de Coate. A razão é muito óbvia. Essa genealogia trata principalmente de Arão, que vai ocupar o centro da genealogia. A primeira metade da genealogia reconstrói os ancestrais de Arão, de Levi e Coate até Anrão. E a segunda metade identifica os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e termina então com o nascimento do seu neto Finéias. E essa genealogia faz uma apresentação muito cuidadosa e organizada da família de Arão. A linhagem de Moisés, ela aparece aqui de forma muito resumida, de Arão, servem para dar legitimidade a eles como líderes do povo. E a genealogia estabelece também uma linhagem deles como hebreus de puro sangue. Os mesmos Moisés e Arão, que tiraram Israel do Egito, eram filhos verdadeiros de Israel. Mas a genealogia se interessa em especial pela posição de Arão. E o seu propósito também é mostrar que ele também é um líder legítimo e, portanto, um parceiro digno de Moisés. Agora, irmãos, as genealogias da Bíblia, elas também são práticas, tá? E uma das maneiras mais práticas de estudarmos as genealogias é ver que tipo de exemplos essas pessoas estabeleceram. E quando folheamos as páginas do álbum de família de Arão, encontramos tanto santos quanto pecadores. E veja só que coisa interessante. Gerson, Coate e Merari nos ensinam o sentido do serviço fiel a Deus. Quando os israelitas eles saem do Egito, Deus dá instruções detalhadas para a construção de uma grande tenda portátil de adoração. Já que Gerson, Coate e Merari eram filhos de Levi, cada um deles tinha uma tarefa específica no tabernáculo, e essas tarefas, mais tarde, foram compartilhadas com todos os descendentes de Levi, que eram os levitas, responsáveis, então, pelo culto a Deus e por levar o tabernáculo de um lugar para o outro, à medida que o Senhor se deslocava com a nuvem ou a coluna de fogo. Os gersonitas eram responsáveis pelas cortinas, os coatitas eram projetistas do interior, era design de interior, responsáveis pelos móveis, utensílios do tabernáculo. Os filhos de Merari eram os engenheiros estruturais, era o que ficava com o serviço mais pesado, era a Lídia, né, Lídia? O exemplo dos levitas, então, irmãos, nos ensina aqui a sermos fiéis no nosso serviço e constante na nossa adoração de dia e de noite. A família de Arão, ela prezava pelo seu rico legado de glorificar a Deus por meio do serviço prático. Deus honra, valoriza o serviço prático, o trabalho constante dos seus servos para o culto a Ele. Deus se preocupa com isso e valoriza isso aqui. Veja outra coisa interessante, o zelo de Finéias, que é citado aqui também na genealogia de Arão. Foi durante uma das horas mais escuras de Israel que esse homem assumiu a sua posição. Finéias é a última pessoa mencionada na genealogia de Arão, no versículo 25, você vê ele aí. E a história de Finéias e do seu zelo justo é narrada em Números 25, que conta a história de quando as mulheres moabitas estavam seduzindo os homens israelitas a cometerem imoralidade sexual e adultério espiritual. Então, quando um homem ímpio, chamado Zinri,
descaradamente levou sua concubina midianita para o tabernáculo com a intenção de ter relação com ela na casa de Deus, foi nesse momento que Finéias demonstrou seu valor. O texto de Números 25, 7 a 8, na primeira parte, diz o seguinte: vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e o atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Algo do seu espírito precisa estar em nós. Esse caba não era frouxo, não. Esse cara aqui fez isso pelo zelo por Deus, pelo culto a Deus, pela pessoa de Deus, pela santidade de Deus. A gente vê algo parecido com isso numa igreja em Yorkshire, que contém a seguinte inscrição: no ano de 1652, quando em toda a Inglaterra todas as coisas sagradas estavam sendo ou profanadas ou negligenciadas, esta igreja foi construída por Sir Robert Shirley, cujo louvor especial é ter feito a melhor das coisas no pior dos tempos e tê-la esperado nos momentos mais calamitosos. Fazer o melhor das coisas no pior dos tempos é o papel da igreja. A igreja precisa ser zelosa em fazer o que é certo nos piores dos tempos. Nós vivemos os últimos dias. Nós talvez estejamos vivendo, sem dúvida alguma, talvez, o pior dos tempos. E é necessário que esse espírito de Finéias esteja em nós. Ninguém vai sair pegando espada e matando os outros, tá? Pelo amor de Deus. Mas esse zelo profundo pelo que é santo, pelo que é sagrado, pela santidade de Deus, pela glória de Deus, isso tem que queimar o nosso coração. A gente não pode ver a palavra de Deus sendo desprezada, esculhambada, e a gente ficar indiferente ao que é mal, ao que é perverso. Precisamos ter indignação no nosso coração. Se você vê o mal acontecendo diante de você, o nome de Deus sendo humilhado, sendo debochado, e isso não causa nenhum tipo de indignação em você, deixa eu falar, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Eu não sei quem foi que disse que até o cachorro late quando vê o seu dono apanhando. Foi Calvino? Esse Calvino sabe das coisas. É isso mesmo, até um cachorro late quando vê o seu dono sendo ameaçado. Outra lição aqui é a rebelião de Corá. Arão, ele tinha alguns parentes, olha, que podia se orgulhar, mas as genealogias bíblicas, elas não são censuradas, e apesar da maioria dos membros de sua família ter sido fiel a Deus, nem todos o foram. Corá instigou os outros a se juntarem a ele para desafiar a autoridade espiritual do seu primo. Eles se juntaram, de acordo com Números 16, 3, contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, Desculpa, irmãos. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Corá, ele não estava satisfeito com o lugar que Deus lhe dera no ministério. Esse homem é ambicioso, mas ambicioso não porque é bom, ambicioso para aquilo que é mal. E quando ele se rebelou contra Moisés, na verdade ele estava se rebelando, sabe contra quem? Contra Deus, que havia dado a Moisés a sua autoridade. Deixa eu falar uma coisa, a gente tem que tomar cuidado com o que esses pastores de igreja neopentecostais falam, né, que a gente não toca no ungido do Senhor. Tem que tomar cuidado mesmo. Essa questão de autoridade espiritual não é muito bem como muita gente ensina aí não. Mas deixa eu falar, existe sim autoridade espiritual. Existe não só autoridade espiritual, existe autoridade que Deus delega sobre a nossa vida, no âmbito político, familiar e espiritual também. E nós devemos tomar cuidado, porque Romanos capítulo 13 diz que não existe nenhuma autoridade que Deus não tenha instituído. Toda autoridade foi instituída por Deus. E nós devemos honrar as autoridades por Ele instituídas. Quem se levanta contra a autoridade
se levanta contra Deus que estabeleceu essa autoridade. E então Moisés pronunciou o juízo de Deus contra eles, e assim que ele terminou de falar, o texto de Números 16, 31 a 33 diz que a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Assim Deus demonstra desdém pela rebelião de Corá. E essa tragédia aqui, de acordo com Paulo, foi registrada nas Escrituras para nos repreender e nos corrigir. 1 Coríntios 10, 6 e 10 fala sobre isso. Tudo isso que aconteceu para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para o nosso temor. Por mais perigoso que seja buscar uma posição mais elevada, é ainda mais perigoso ter inveja dos líderes espirituais, os quais Deus deu autoridade sobre nós. A gente também tem aqui uma outra lição, que é sobre a tolice de Nadab e Abiú. Encontramos mais uma história de admoestação na genealogia de Arão. 2 outros rebeldes na família foram os filhos mais velhos dele, Nadab e Abiú. Versículo 23 aí do nosso capítulo fala que esses homens infames serviam também no tabernáculo. E certo dia decidiram realizar um experimento na adoração ao Senhor. Tiveram uma ideia fantástica, foram bem criativos. Só que o princípio bíblico para adoração, que às vezes nós chamamos de princípio regulador, é que apenas Deus tem o direito de decidir como Ele deseja ser adorado. Nadab e Abiú, de acordo com Levítico 10:1, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre esse incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. E o seu experimento não foi um sucesso. Quer acender incenso? Eu vou acender o incenso na minha casa, eu vou queimar vocês. Foi isso que aconteceu. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Os seus primos Misael e Eusafã tiveram de arrastá-los para fora do tabernáculo e carregá-los para fora do acampamento. E as mortes aqui de Nadab e Abiú, meus irmãos, corrigem qualquer tentação de oferecer adoração não bíblica. Nós, como cristãos, precisamos ter muito cuidado de oferecer apenas orações e louvores que Deus ordenou na sua santa palavra. A morte desses homens também nos alerta sobre o perigo de nos apoiarmos no nosso ministério como um meio de salvação. Eles serviam ao Senhor no tabernáculo, tinham um ministério santo, mas o ministério deles não foi suficiente para salvá-los. A única credencial para entrarmos no céu é a fé consumada pelas obras na pessoa de Jesus. Aprendemos também que não podemos apostar em laços familiares para entrar no céu. Eu sou descendente de Arão. Ah, é? Tá bom. Mas tu não vai entrar no céu com o passaporte do teu pai. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Principalmente quando o assunto é culto. É muito bom viver na tríade dos puritanos. Culto simples, santidade na vida e pureza doutrinária. Procure crescer na pureza doutrinária, tenha santidade na sua vida, e o culto tem que ser o mais simples que ele pode ser. Culto tem que envolver oração, palavra e louvor. O que Deus pede na sua palavra é aquilo que a gente deve oferecer a Ele na sua palavra. Às vezes a gente quer ser criativo demais e a gente está querendo embelezar o culto, mas não é para Deus, é para nós. O culto aqui não é para você. Eu espero que você venha e saia daqui abençoado pelo culto. Que o louvor fale ao seu coração, que a leitura devocional fale ao seu coração, que Deus, na sua misericórdia, através de homens pecadores e falhos, use a vida desses instrumentos para trazer a palavra revelada dele, e que essa palavra fale ao seu coração e transforme a sua vida. Eu quero que você saia daqui abençoado dessa forma, e não porque
a iluminação, o gelo seco, o clima, o banco, ou as danças, ou qualquer encenação mexeu com você. Tem coisas que são estranhas na Bíblia, que Deus nunca pediu. E se Deus nunca pediu, eu não devo dar. Faça aquilo que Deus quer. Faça aquilo que Deus quer. Imagina que você está namorando uma menina e você chega e diz: rapaz, vou dar um presente para ela. Aí você vai para o shopping, aí vai procurar presente para ela. E você fala: quer que eu dou, quer que eu dou, quer que eu dou? Já sei! Aí você vai e compra. E aí você embala o presente bonito. E quando chega para sua namorada, que ela abre o presente, é um par de chuteira. Tem mulher que gosta de futebol, né? Às vezes a dele. Mas ela olha para a chuteira, olha para ele: eu não jogo bola. Ele deu para ela o que ele queria receber. Não funciona assim com o Senhor. Você não dá para Ele o que você acha que Ele gosta. Você dá para Ele o que Ele determina na sua palavra. É assim que a gente adora. E não fique se apoiando na sua salvação porque você é pastor, presbítero, diácono, líder de ministério. Não fique se apoiando a sua salvação porque você é filho de pastor, filho de presbítero, filho de diácono. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Cristo, colocar sua fé na pessoa do Senhor Jesus e viver de acordo com a sua palavra. As vidas dos homens e mulheres na família de Arão nos ensinam, irmãos, a permanecer fiéis em nossa adoração. O seu plano de enviar um Salvador para libertar o seu povo dos seus pecados. Que coisa extraordinária. Essa é a pergunta mais importante. Você faz parte da família de Deus? Você está ligado à genealogia do Senhor, pertencente à família dele por causa da fé em Cristo. Veja como Deus age na história, aqui na vida de cada um individualmente, nos ensinando zelo, trabalho dedicado, também o perigo de prestar a Deus um culto infame, mas, sem dúvida alguma, essa genealogia nos ensina que no plano de redenção do Senhor, Ele usa a história para apontar para o seu Filho, que é o verdadeiro Salvador do mundo. Aquele que crê em Jesus faz parte da família de Deus e tem Ele, sim, como Deus soberano, Deus fiel e o Deus Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Convido você a ficar em pé, por gentileza.
Querido Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor fala conosco, obrigado, Senhor, por esse texto tão rico, que nos ensina que o Senhor é Deus soberano, Deus fiel e o Deus da salvação. Louvado seja o Teu nome por isso. Nos ensine dia após dia a confiarmos em Ti. Mesmo quando as coisas parecem que não estão dando certo, podemos confiar no Teu caráter, nas Tuas promessas. E obrigado também porque o Senhor mostra que o Senhor usa pessoas imperfeitas para realizar o plano perfeito de redenção. E obrigado porque através da vida de homens e mulheres que estão registrados nas Escrituras, nós somos exortados e também encorajados. Hoje fomos encorajados a vivermos o nosso trabalho diário na igreja e naquilo que nós fazemos, honrando e glorificando ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos confiado. Também pelo zelo que devemos ter ao Teu nome, a pessoa de Cristo, a Tua palavra, as coisas sagradas. E também o Senhor nos alerta contra o perigo de nos levantarmos contra a autoridade, contra a liderança espiritual, seja ela familiar também, e sobre o perigo de prestarmos ao Senhor um culto que nunca foi exigido pelo Senhor para a Tua igreja. Nos livre desses males. Mas eu peço ao Senhor que nos faça refletir sobre a nossa posição em Cristo. Se pertencemos ou não à genealogia do Senhor, se somos filhos do Senhor pela fé no Senhor Jesus. Espero que todos nós aqui, ao avaliarmos essa pergunta, possamos ser encontrados tendo fé em Cristo e fazendo parte da família do Senhor. Abençoe a vida dos meus irmãos. Aplique essa palavra ao nosso coração e nos abençoe, Pai, com paz. Essa é a minha oração no nome do Teu Filho. Amém.